E aí, o ensino da matemática para alunos com deficiência intelectual. É preciso que o professor se conscientize de que o processo de aprendizagem do aluno com deficiência intelectual é mais lento do que os alunos ditos normais. Existe uma expectativa de que o aluno tem que aprender na hora, mas a nossa hora é diferente da hora de qualquer outro aluno. Às vezes a gente cria uma expectativa maior do que é o alcance do aluno. Isso também serve para alunos neurotípicos, né? Alunos ditos normais. A gente tem que respeitar o tempo do aluno, mas isso não quer dizer que a gente não vai estimular o aluno. Respeitar o aluno não é desistir dele, né? É pensar que o tempo dele é diferente do nosso, como é diferente do de cada um. A importância do respaldo de uma direção escolar e de profissionais que adotem uma nova gestão participativa e descentralizada. Então, quando eu faço uma dinâmica na sala de aula, ela sim faz barulho. Quando eu não coloco todos os alunos sentadinhos um atrás do outro, sim, a sala não fica tão organizadinha. Quando eu faço várias outras movimentações dentro da escola, sim, modifica aquele jeito tradicional da gente ensinar. Então, é importantíssimo que a gente busque parceria com a direção, com a orientação pedagógica, com o pessoal da pedagogia, porque tudo que a gente fizer, pode ser no pátio, o ideal é que a gente tenha esse respaldo. Olha, estou fazendo esse jogo, a minha sala está barulhenta por conta disso, disso e disso. Os objetivos foram esses, esses, esses. E é importante que a direção também busque, né, fazer essa parceria com o professor, para que um dê respaldo ao outro e um auxilie o outro. Então, a direção também entenda que, às vezes, o professor quer fazer um trabalho no pátio, então precisa alguém para ajudar no pátio, que o barulho, às vezes, incomoda a sala do lado, mas que é um momento só e que vai facilitar a aprendizagem daquela turma. Em outro momento, aquela outra turma pode também fazer barulho. Então, a gente deve respaldar as nossas ações, justificar, né, por que está acontecendo e buscar as parcerias dentro da escola. Toledo ressalta a importância da valorização da experiência que os alunos trazem para a sala e indica que a matemática permeada pelo cotidiano é mais significativa e produtiva do que a execução de um plano minucioso e elaborado. Então, busque saber o cotidiano desse aluno. Às vezes, ele vende bala, às vezes alguém da família dele tem um comércio, às vezes a mãe cozinha, às vezes o pai tem um restaurante, às vezes a mãe vende quentinha, às vezes na família existem questões, né, financeiras e o aluno às vezes até conhece mais do que você. Busque entender o cotidiano desse aluno e traga para a sala de aula. Então, se você, por exemplo, está no meio rural, vamos falar plantação, quantos pés de banana, como é que eu preparo esse solo, quanto de esterco eu vou usar para quanto balde de areia. Então, isso tudo eu estou fazendo relação de quantidade, estou fazendo relação de medida, estou medindo um terreno, dividindo a horta. Posso fazer isso na cidade, vou usar o cotidiano do aluno para iniciar essa aprendizagem. E matemática ligada à prática e não apenas à teorização da mesma. A gente tem que entender que muitas vezes o aluno pergunta assim: ah, mas para que eu vou utilizar isso? E é verdade, para que ele vai utilizar isso? Então, vamos pesquisar e explicar para o aluno. Não, você vai utilizar para tal coisa. Você vai utilizar metragem quadrada na hora de colocar um piso. Você vai utilizar metragem quadrada na hora de calcular uma horta. Ah, eu vou falar de potência. Caramba, o que eu vou utilizar de potência? Eu posso falar do som do carro. Então, a gente tem várias situações onde a gente pode dar uma pesquisada antes para trazer situações do dia a dia. E não ter vergonha nenhuma de quando um aluno perguntar e a gente não souber a resposta, da gente falar, vamos pesquisar juntos? E sim, o aluno com deficiência intelectual também faz perguntas inesperadas. E um passo importantíssimo para ensinar matemática para alunos com deficiência intelectual é a adaptação curricular. A adaptação curricular não é adaptar todas as atividades, ou seja, fazer atividades totalmente diferentes para o aluno com deficiência intelectual. Senão a gente está gerando uma sala de aula separada da outra sala de aula. Então, primeiro,
pode-se desenvolver uma mesma atividade com objetivos diferentes para cada indivíduo. Então, por exemplo, quando eu faço um quebra-cabeça de equação ou um quebra-cabeça de expressão, e aí eu vou explicar mais ou menos como é a atividade, né? Eu faço várias linhas assim, ó, com a resolução. Então, eu dou a primeira linha da equação, né? Que é o início, e aí eu faço várias linhas de passo a passo da resolução daquela equação. E aí eu coloco o grupo para fazer o encaixe daquela equação para ele chegar no resultado. Quando eu faço essa atividade em grupo para que seja montado esse quebra-cabeça, pode ser que para determinados alunos seja a resolução daquele quebra-cabeça. Para outros, seja a interação em grupo. Para outros, seja a coordenação motora de encaixar um no outro, né? Porque aí você faz com um desenhozinho para que haja o encaixe. Para outros, pode ser que a gente observe que ele começa e ele já sabe o final, mas que ele não sabe o processo. Eu posso fazer uma atividade com vários objetivos. Vai depender do meu planejamento. E para fazer matemática, sim, é necessário de planejamento. Rodrigues diz que uma escola que não diferencia seu currículo não usa modelos inclusivos e, forçosamente, não promove a igualdade de oportunidade entre seus alunos. Então, não estou falando só de alunos com deficiência intelectual. Se a gente não adapta o nosso currículo, se a gente não pensa na realidade que a gente tem hoje, a gente não promove a inclusão. A inclusão, ela é muito mais ampla do que alunos com deficiência. Ela é a matemática para todos, inclusive em momento de pandemia, que a gente sabe onde que a defasagem está imensa, né? Então, a gente deve buscar a adaptação desses conteúdos, desses currículos, para a adequação da aprendizagem dos nossos alunos. Necessidade da sensibilidade pedagógica para observar e reconhecer as potencialidades e dificuldades do discente, seus interesses, habilidades e identificações. Observe seu aluno. Olhe, será que ele está aprendendo mesmo? Do que será que ele gosta? Como que é essa turma? Qual o interesse principal dessa turma? Às vezes a gente perde a oportunidade de aproveitar uma música, uma moda do momento, um esporte que eles gostem para trazer a matemática para esses assuntos. Outra coisa importantíssima é o plano educacional individualizado. Quando eu falo de alunos com deficiência, é um direito do aluno ter o plano educacional individualizado. E mais do que o direito ao documento, é que ele seja efetivo, que ele funcione, não seja só um documento de gaveta. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só sobre o PEI. Mas, se vocês quiserem procurar, dá uma procuradinha aí no Google, em outros momentos, para saber o que é o PEI, porque não é o objetivo desse vídeo aqui. Zaslavsky, nome difícil, né? Mas o meu também é, Schwarzfutter, afirma que todas as crianças podem aprender matemática quando experimentada por meio de atividades desafiadoras. A matemática pode se tornar uma fonte de muita alegria e satisfação para crianças e adultos. Eu adoro começar minhas aulas com desafio. E todos eles acabam buscando. Então, a gente vai trazendo desafios de diferentes níveis. Eu gosto de trazer aqueles desafios que têm desenhos ou que traz um problema do dia a dia, e aí eles se envolvem naquela atividade. Às vezes, quando eu venho falar de adaptação curricular em uma palestra ou outra, eu trago um desafio. E os adultos também se envolvem com muito mais facilidade. E aí você vê que às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo matemática, mas ela gosta muito mais e se envolve na tarefa. Não existem fórmulas prontas para o ensino de pessoas com deficiência intelectual, mas a experiência em sala regular comum mostra que as atividades lúdicas e contextualizadas facilitam muito a aprendizagem, além de melhorar o comportamento dos mais agitados e incentivar os mais desmotivados. Então, quando eu falo de atividade lúdica, é uma brincadeira, um jogo, ou às vezes só um jeito diferente de entrar na sala, um jeito diferente de lidar com aquele conteúdo, já chama mais atenção, já traz o foco para aquela aprendizagem
E você vai ver que até aqueles alunos que não têm deficiência, mas que são mais agitados, conhecidos, né, por agitarem a turma, também entram na nossa brincadeira, também entram na aprendizagem. Eu trouxe aqui algumas atividades inclusivas, para não dizer que eu não estou trazendo exemplos para vocês, hein? Então, ó, eu tenho bingo, onde eu posso dar uma equação, uma expressão, um cálculo e o resultado. Ou eu posso trazer o cálculo e trazer os números mais uma vez. A atividade pode ter vários objetivos. O Tangram, que é uma ferramenta maravilhosa para ensinar matemática, ele não é só um quebra-cabeça, mas a gente pode ensinar área, a gente pode montar outras figuras e aí depois fazer o cálculo dessas áreas, a gente pode trabalhar ângulo, né? Então ele é uma ferramenta vértice, os componentes de cada figura, então ele é uma ferramenta quase que completa. O método de Montessori de brincar com os segmentos de barras coloridos, depois dá uma pesquisada aí, tudo no maior e menor, na quantificação, super material, que é pouco utilizado pelos professores. O material dourado, ele é pouco utilizado também, porque ele é basicamente utilizado, né, para unidade, dezena, centena, unidade de milhão, unidade de milhar. Mas a gente pode usar aqueles cubinhos, usar aquelas barrinhas para o ensino de matemática e também para fazer o concreto, né, para auxiliar nos cálculos. O dominó, porque ele pode ser adaptado de milhares de maneiras. Então, eu posso fazer dominó de formas geométricas, eu posso fazer o dominó de cálculo com numerais e a forma escrita. Então, são inúmeras as maneiras. Jogo da memória, que como o dominó ele é super versátil, você pode fazer milhares de jogos diferentes com o jogo da memória. E aí eu posso fazer jogo da memória em dupla, em grupo. Nossa, tem várias situações. O boliche, da mesma forma. E aí eu posso fazer o boliche com o objetivo de acertar as operações, mas eu posso fazer o boliche para nomear as formas geométricas, eu posso fazer o boliche para nomear qualquer coisa da matemática, ou eu posso fazer o boliche com vários objetivos diferentes, né? Então, para alguns, o objetivo pode ser acertar a bola e responder aquela questão, e para outros pode ser acertar a bola, né, na coordenação motora. Outros são jogos com trilhas, que são aqueles jogos de tabuleiro, né, que não precisam ser necessariamente num espaço fixo. Eu posso fazer a trilha na sala de aula para que os próprios alunos andem pela sala de aula. E eu já fiz isso em sala usando a folha de ofício. Então, cada folha de ofício era uma casa do tabuleiro. E aí a gente divide a sala em 2 grupos e 2 representantes vão andando no tabuleiro. É muito interessante porque eles se divertem e a gente vai respondendo várias questões e às vezes trabalha com revisão. Então é muito legal. Gincanas, porque eles adoram participar de gincanas. Então a gente pode fazer inúmeras questões e aí cada um responde na sua possibilidade. E aí às vezes tem que buscar alguma coisa de alguma forma, ou que traga algum resultado, ou que esteja escondido em algum lugar, uma questão. Então, tem milhares de maneiras de trabalhar com gincana, e é muito bacana. E o Sudoku, que é fantástico, né? É trabalho raciocínio lógico, é um desafio incrível, e a gente tem Sudoku com vários graus de dificuldade. Então, dá para trabalhar desde aquela criança menorzinha, daquele aluno com uma deficiência intelectual mais severa, até o aluno que tenha mais habilidade. Então, a gente pode ir começando com graus mais leves, né, do Sudoku, com menos dificuldade e até ampliando. E aí, por último, tem um passo a passozinho para vocês para facilitar o ensino, né? Então, aqui são dicas. Conhecer o aluno e identificar suas preferências, seus gostos e o que deixa nervoso, entre outros. Então, quando a gente conhece o aluno, a gente observa aquele aluno, a gente sabe o que deixa ele nervoso, a gente sabe quais são as atividades que facilitam o engajamento dele naquela atividade, né? Então, eu sei que às vezes se eu colocar um desenhozinho um bonequinho que ele gosta, um personagem que ele goste naquela atividade, ele vai se engajar mais. Eu sei que se for um desafio, ele vai focar mais na atividade. Então, é importantíssimo que a gente conheça os nossos alunos. E aí, quando a gente fala de matemática, o professor fala assim:
Ah, mas eu estou em várias turmas ao mesmo tempo. Sim, você está em várias turmas ao mesmo tempo. Mas a gente conhece várias pessoas em vários lugares e a gente observa. Então, o que a gente tem que fazer é observar o aluno e, às vezes, é importante que você escreva alguma coisinha no final da aula. E fulano de tal, hoje aconteceu tal coisa. Então, turma 601, aconteceu tal coisa com o aluno tal. Então, quando a gente vai entrar naquela turma, a gente tem como se fosse um diáriozinho. Não precisa fazer de todos os alunos. Você faz o que aconteceu naquela turma que te chamou a atenção. Isso vai facilitando o seu olhar para aquela turma e conhecendo os alunos e os pontos principais daquela turma. Mas tire sempre um pouquinho de tempo, lá naquele finalzinho da aula, que nem você mais está com muita paciência, nem seus alunos já rendem mais muito, e para conversar com os alunos, para bater um papo. Parece perca de tempo, mas não é. Aquele minutinho que você para bater um papo, primeiro que você se torna mais humano para os alunos, e segundo, porque você vai observando os alunos e conhecendo eles. Segundo, é identificar suas dificuldades. Reconhecer as áreas diferentes do educando ajuda a entendê-lo e já norteia o caminho a seguir. Então, antes de eu traçar um objetivo do que eu vou fazer com o aluno, identifica as dificuldades. Às vezes, a gente diminui muito o que o aluno sabe. Então, eu pressuponho que só porque ele tem deficiência intelectual, ele nem conhece os numerais, mas às vezes ele sabe. Então, eu estou reduzindo o saber dele, estou diminuindo muito a minha expectativa. Então, antes de eu criar uma expectativa, identifica as dificuldades, vai perguntando o que ele já sabe, vai observando, vai catando informações, né, colhendo informações para que você possa nortear aí o seu trabalho com ele. Terceiro, reconhecer suas potencialidades. O aluno com deficiência intelectual também tem áreas a serem exploradas, que levarão ao sucesso. Talvez não nas exatas, mas estas podem ser aproveitadas para estimulá-lo a estudar o conteúdo. Então, vamos pensar que nas dificuldades a sociedade, de maneira geral, foca. Vamos pensar na potencialidade do nosso aluno. O que ele é bom, no que ele pode desenvolver. Talvez ele não seja um matemático, talvez ele não venha dar aula de matemática. Pode ser que na dança a gente encontre um estímulo para a aprendizagem. Pode ser que na música esteja o foco dele e a potencialidade dele, que ele seja muito bom. Então a gente aproveita a música para fazer paródia, para ensinar matemática, talvez melhorar a memorização desse aluno. Então busque lá o que ele é bom. Adaptar o currículo. Nem sempre o aluno com deficiência vai acompanhar o conteúdo daquela turma. Então a gente pode adaptar aquele currículo para o aluno, reduzir um pouco, né, dar uma enxugada nos conteúdos, e aí a gente vai trabalhando talvez as mesmas atividades, com as mesmas características e outros objetivos. Por exemplo, eu vou dar na prova, numa avaliação, um problema que envolva fração. Mas o meu aluno, ele ainda está na adição e subtração. Então, eu uso o problema com as mesmas características, talvez até com a mesma frase, os mesmos personagens, e eu mudo só os números e a operação matemática. Então, o aluno, principalmente os mais velhos, né, ele olha aquele texto e olha a característica da prova e vê praticamente a mesma coisa. Mas a dele está num grau de dificuldade um pouco menor e se encaixa nas características da turma. Então, adaptar é importantíssimo. O ideal é que eu adapte o menos possível, que eu siga a maior parte das atividades, talvez com objetivos diferentes ou nessas situações. Eu faço a atividade escrita no formato parecido, mas com questões com um grau de dificuldade adequado à aprendizagem daquele aluno com deficiência. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui seus comentários, deixem seus likes. Ajuda muito quando vocês curtem e quando vocês comentam. Isso, além de incentivar que a gente produza mais material, que a gente produza mais conteúdo, também faz rodar os nossos vídeos pela internet. Então, por favor, termina esse vídeo, dá um likezinho, né? Curte o nosso vídeo se você está assistindo no YouTube ou se você está assistindo no Facebook e comenta.
Pode reclamar, pode questionar, pode perguntar, tá valendo qualquer coisa, tá bom? Vai ser um prazer responder você.